Olá, eu sou José Murilo. Hoje eu vou falar sobre a Linha do Tempo 2, uma das atrações da Sala de Cultura Aeroespacial, que vai acontecer presencialmente assim que possível, e eu vou falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre a aviação, que evoluiu muito durante esses dois conflitos armados. O avião, logo após o feito histórico por Santos Dumont e os irmãos Wright, começou a ser muito utilizado como utensílio de guerra. De acordo com o jornalista Tiago Vignoles, em 1911, a Itália foi o primeiro país a utilizar um avião para um combate, sendo usado na Guerra Ítalo-Turca, que foi um conflito armado entre a Itália e o Império Otomano pela disputa do território que hoje é a Líbia. E aí, no dia 23 de outubro de 1911, em meio à guerra, o exército italiano executou o que é considerado a primeira operação militar da história com uma aeronave. Nesse dia, o capitão italiano Carlo Piazza voou com o Blériot 11 sobre o interior de Trípoli, que é a capital da Líbia. Em uma missão de reconhecimento para marcar posições inimigas. Então essa missão que o capitão Carlo Piazza fez foi uma missão apenas ali para reconhecer onde os inimigos estavam. Uma missão de reconhecimento do território inimigo. Uma curiosidade é que o avião usado nessa missão, o Blériot 11, ele tinha 25 cavalos de potência e ele podia voar a uma altitude de 1.000 metros e a 75 km por hora de velocidade. Esse avião ele ficou famoso quando Louis Blériot, em 25 de julho de 1999, o usou para cruzar o Canal da Mancha. É um braço de mar, que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França, como a gente pode ver na imagem da direita. 9 dias depois da missão do Piazza, que reconhecia as posições dos inimigos, no dia 1 de novembro, a Itália realizou o primeiro bombardeio aéreo. O militar responsável pela proeza foi o tenente Guiolo Gavotti, que lançou pequenas bombas manualmente sobre tropas em Trípoli, a partir de um Etriche Taube, avião fabricado na Alemanha, e também o primeiro avião militar alemão. O Taube, que em alemão significa pomba, era um pouco maior do que o Blériot 11, e também mais potente, com um motor de 85 cavalos. Já o tecido que revestia a fuselagem desse avião era tão fino que ele praticamente ficava invisível no céu quando voava a mais de 400 metros de altura. E esse fator contribuía para que esse avião fosse uma plataforma ideal para operações de reconhecimento, como a missão do Carlo Piazza. Visto que os aviões eram uma grande arma para as guerras, dado que por meio dos céus era possível descobrir a localização, vigiar e bombardear os inimigos, a necessidade de se obter e repassar informações se tornou algo indispensável. Por isso, o avião ele foi muito usado na Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra foi um conflito global centrado na Europa que começou no dia 28 de julho de 1914 e durou até o dia 11 de novembro de 1918. Tanques, submarinos, metralhadoras e também gases tóxicos entraram em cena durante a Primeira Guerra. Mas o que também entrou logo no primeiro ano, em 1914, foi um sistema desenvolvido para a comunicação entre o piloto de um avião e uma base terrestre. Esse sistema foi denominado de two-way rádio, conhecido no Brasil como walkie-talkie, aquele que às vezes a gente até brinca quando é criança. Foi durante a Primeira Grande Guerra Mundial que um piloto alemão ficou muito conhecido. Manfred Alfred Freyer von Richthofen ficou conhecido como Barão Vermelho, e até hoje é considerado o as dos ases, por ganhar a maior quantidade de batalhas no ar. Foram 80 vitórias durante a guerra. Então imagine um piloto conseguir ganhar 80 batalhas com a dificuldade que era controlar o avião e disparar tiros e bombas ao mesmo tempo. O feito dele foi realmente gigante. Seu apelido se dá devido ao fato que o nome dele é muito difícil. Brincadeira. Na verdade aqui Barão é um título que se refere à nobreza, e o vermelho é por conta da cor vermelha dos aviões que o jovem utilizava nas batalhas, cujo modelo era o Fokker 1, que é uma das atrações dos modelos 3D no aplicativo Conquistando Espaço. O slide demorou um pouquinho para passar, mas aqui está o modelo que ele utilizava, o Fokker 1. Para ter acesso, é só baixar o aplicativo, o link vai estar na descrição, e aí vocês vêm aqui no modelo 3D e têm acesso a esse avião histórico de todos os ângulos. Richthofen ele morreu quando estava perseguindo sua vítima de número 81, e foi atacado no ar por um piloto canadense e da terra por soldados australianos. E aí, após ser atingido por um tiro mortal, ele morreu. E até hoje, canadenses e australianos disputam para ver quem abateu o Barão Vermelho, e eles exibem partes da aeronave que ele usava. Outro ponto a se ressaltar nessa época é a fundação da Boeing, empresa referência mundial no segmento aéreo. Em 1917, William Boeing comprou a Pacific Aero Products Company e alterou seu nome para The Boeing Company. De início, a empresa produzia aviões para atender a demanda da Primeira Grande Guerra. Atualmente, a Boeing produz aviões comerciais e militares, além de estar presente no setor aeroespacial
onde chegou a participar da missão Apollo, que levou o homem à Lua. E em 2011, ela foi a segunda maior empresa no setor aeroespacial, perdendo apenas para a empresa europeia Airbus. Todo mundo, quase todo mundo, sabe que os aviões usam um sistema de localização, o GPS. Hoje em dia os aviões eles não dependem somente das bússolas. Mas o que pouca gente sabe é que o bom funcionamento do GPS depende da teoria da relatividade geral. E eu vou explicar o porquê. Bom, a mecânica clássica ela foi estudada e desenvolvida no século XVII e não foi contestada até o fim do século XIX, onde a eletricidade e o magnetismo começaram a ser usados em testes. Com isso em mente, muitos teóricos começaram a revistar as leis da gravitação para tentar modificá-la para funcionar para todos os casos. Os mais notáveis foram Maxwell, o Lorentz e o Albert Einstein. E aí no início do século XX, Einstein começou a trabalhar na teoria da relatividade geral. E após anos de trabalhar e retrabalhar, ele chegou em um modelo que foi aceito pela comunidade científica. Bom, de acordo com a teoria da relatividade geral, quanto mais intenso o campo gravitacional sobre o qual você está, mais devagar é o passar do tempo. Então, em outras palavras, quanto maior o planeta que você está, mais devagar o tempo irá passar. Um filme que explora bem esse conceito é o filme Interestelar de 2014. Em um trecho do filme, a tripulação está no planeta Miller, um planeta que fica próximo a um buraco negro que possui um enorme campo gravitacional. No trecho, é ressaltado que 1 hora em Miller é o equivalente a 7 anos na Terra, ou seja, desde o lançamento do filme em 2014 até hoje em 2021, só se passou aproximadamente 1 hora no planeta fictício. Bom, o sistema GPS ele usa sinais emitidos por satélites que orbitam a Terra a 20 km de altura, que chamamos de órbita média. E esses satélites eles estão a uma velocidade de 15 mil km por hora. Bom, tanto a órbita média quanto a órbita baixa e a órbita alta estão disponíveis no aplicativo Conquistando Espaço também, só que dessa vez no voo 360. E aqui vocês podem ver a informação que o satélite GPS está a uma altitude de 20 mil km de altura e é uma velocidade de 15 mil km por hora. Bom, devido à altura e à velocidade que os satélites estão, eles sentem um campo gravitacional 10 vezes menor do que nós sentimos aqui na Terra. E aí lembra que quando eu disse que quanto maior o campo gravitacional, mais devagar vai passar o tempo? O contrário também é verdade. Quanto menor o campo gravitacional, mais rápido o tempo vai passar. E o tempo, para os satélites, passa mais rápido a uma taxa de 0,000038 segundos por dia. Parece ser pouco, mas se a gente converter esse tempo em distância, a gente tem uma perda de 10 km na precisão da localização. Então imagina você pedir um Uber, que também usa esses sinais do GPS, e ele parar a 10 km do local onde você pediu. Tornaria o sistema totalmente inútil. Então, para evitar isso, essa diferença no fluir do tempo é corrigida de acordo com a teoria da relatividade geral. Portanto, o bom funcionamento dos GPS usados em aeronaves e os que a gente usa no nosso dia a dia é uma verificação cotidiana da teoria que o Albert Einstein fez. Bom, os satélites eles são colocados em órbitas por foguetes, mas que até que isso fosse possível, foram realizados muitos projetos e pesquisas até que 3 cientistas que trabalhavam de forma independente foram muito importantes para o desenvolvimento dos foguetes de combustível líquido. O primeiro dos pesquisadores foi o russo Konstantin Tsiolkovsky, conhecido por seus estudos na exploração espacial. Entre os anos de 1911 e 1914, ele desenvolveu algumas ideias de mísseis e considerou o uso de motores de combustível líquido. Seu trabalho mais importante foi publicado em 1903 e chamado de Exploração do Espaço Sideral usando dispositivos de reação, onde ele calculou, usando a equação de Tsiolkovsky, que a velocidade horizontal necessária para chegar a uma órbita mínima ao redor da Terra é 8.000 metros por segundo, ou 8 km por segundo. Na equação, vemos que quanto mais combustível o foguete usa, menor é sua massa final e maior a variação da velocidade, e, consequentemente, maior vai ser a aceleração. Pouco tempo depois, nos Estados Unidos, Robert Hupkins Goddard, depois de fazer alguns experimentos com combustível sólido, percebeu que se quisesse alcançar altitudes maiores com seus foguetes, precisaria usar combustível líquido. Então ele decidiu construir um foguete de propulsor líquido, o que não era simples e precisava de um maquinário muito elaborado. E aí no dia 16 de abril de 1926, o Robert lançou seu primeiro foguete de combustível líquido, que atingiu 12,5 metros de altura. Mesmo com essa altura consideravelmente pequena, esse evento foi um marco muito importante para o desenvolvimento de foguetes que conhecemos hoje, como esse Falcon 9 da SpaceX no GIF da direita. Ele é um foguete para missões de médio porte que usa combustível líquido, no caso ele usa oxigênio líquido e querosene refinado como propelente.
E o terceiro pesquisador foi o alemão Hermann Orbit, que embora em 1917 já tivesse projetado um míssil a combustível líquido, esse míssil, né, que ele projetou foi recusado pelo exército alemão. E aí seus estudos na área só começaram a ser reconhecidos quando ele publicou um livro, em 1923, explicando como um foguete poderia escapar da gravidade terrestre. Bom, aí em 1944, ele fez parte da equipe que construiu o foguete V2, que foi usado para atacar Londres em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. O foguete V2 ele usava álcool e oxigênio líquido como combustível líquido. E uma curiosidade, é que após a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver isso em outra apresentação com mais detalhes, mas após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética dominaram a Alemanha. E com isso, eles tiveram acesso ao projeto V2 e também aos cientistas que o desenvolveram. Então, nisso, eles, com esse contato que eles tiveram com essa tecnologia de combustível líquido, começou-se o investimento em foguetes de propelente líquido. Bom, eu vinha falando que esse foguete foi usado durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha para atacar a Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, acontecendo entre os anos de 1939 e 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Assim como na primeira, os aviões eles foram muito utilizados como instrumento de guerra. Nesse período começou a busca por aviões com maior velocidade, autonomia, segurança e solução logística. Muitas das soluções encontradas nessa época são até hoje muito utilizadas na aviação militar e comercial. Um mês antes da guerra começar, a história já estava sendo escrita na aviação, com o Heinkel He-178 sendo o primeiro avião turbojato a voar. As aeronaves dessa época elas operavam com um sistema chamado tail drag, onde as rodas de sustentação traseira se encontravam bem próximo à cauda do avião, como a gente pode ver aqui, na imagem da direita. Aqui tem essa roda de sustentação traseira bem embaixo da cauda do avião. Bom, mas o que é um motor turbojato? Esse foi o primeiro avião turbojato a voar. E o que é um turbojato? Bom, um turbojato ele é um motor a reação que funciona da seguinte forma. Ar é introduzido no compressor, através da entrada, e comprimido a uma pressão de 3 a 12 vezes maior do que a pressão anterior. E depois de comprimido, é adicionado combustível ao ar. E a mistura de ar e combustível é queimada em uma câmara de combustão, fazendo com que a mistura atinja uma temperatura entre 590 e 700 graus Celsius. O gás quente, resultante da combustão, expande-se através da turbina, fazendo ela girar, o que aciona o compressor. Os gases eles saem por um escapamento traseiro, impulsionando o avião para frente, como a gente pode também ver nesse GIF da direita, que também é do aplicativo Conquistando Espaço, no voo 360. Como vocês podem ver, eu vi aqui da minha casa, esse motor. Na verdade, ele é um motor turbofan, que eu vou explicar mais para frente, mas o funcionamento dele é bem parecido com o motor turbojato, apenas com algumas pequenas diferenças. Bom, o motor turbojato ele tem melhor desempenho em altas altitudes, acima de 1.500 metros, e em velocidades supersônicas, acima da velocidade do som, que é de 1.216 km por hora. Em 1942, outra inovação marcante pela Heinkel foi desenvolvida. O modelo Heinkel He-219 foi o primeiro avião com cabine ejetor, hoje muito utilizado em aviões militares. Também foi o primeiro avião da Alemanha nazista a ter um trem de pouso em forma de triciclo, como é visto atualmente na maioria das aeronaves comerciais. Além disso, e da cabine ejetável e do trem de pouso como conhecemos, foi durante o período da Segunda Guerra que aviões com asas dobráveis se tornaram muito utilizados, principalmente para se operar em aviões em porta-aviões, como o F-14 Corsair. Então não se confundam, eu quando estava montando essa apresentação me confundi, achando que a asa dobrável era essa aqui da imagem da esquerda, mas na verdade é da imagem da direita, que a gente pode ver o mesmo avião, que é o F-14 Corsair, na imagem da esquerda com a asa normal, esticada, e na da direita com a imagem dobrada. Isso servia para que eles ocupassem menos espaço nos porta-aviões, como a gente pode ver na imagem da direita. Quando eles estavam no porta-aviões, eles dobravam as asas para caber mais aviões ali. Também começou a ser utilizados aviões comerciais com cabines pressurizadas, que são cabines que possuem bombeamento de ar ativo para dentro, mantendo a pressão dentro da cabine ideal para o corpo humano, dando o pontapé inicial com o Boeing 307 Stratoliner. Essas condições permitiram que os aviões pudessem voar em altitudes mais altas, dando maior autonomia de voo e segurança às pessoas a bordo. E agora eu vou falar um pouco sobre o Plano Smith. Eu coloquei a imagem do nosso querido Santos Dumont nessa slide, porque foi seguindo a ideologia dele, de que o Brasil deveria se desenvolver nas ciências aeronáuticas, criando escolas dessa área, que o coronel Casemiro Montenegro Filho liderou um movimento para desenvolver o Brasil na área espacial. E aí então, em 1945, com o apoio do ministro da Aeronáutica da época, criou-se o Plano Smith.
Bom, o plano queria criar escolas de aviação e citava a necessidade de criar 2 institutos independentes, um para o ensino superior e outro para a pesquisa e desenvolvimento da indústria aeronáutica. A ideia era que quando os alunos do ensino superior se formassem, eles pudessem ir direto para o desenvolvimento de pesquisa no outro instituto. Foi aí que surgiu o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para que os alunos pudessem se formar no ensino superior, e 4 anos depois o IPD surgiu, para que os engenheiros recém-formados pudessem entrar na área de pesquisa. Atualmente o IPD ele cedeu lugar ao Instituto de Aeronáutica e Espaço, por isso que eu coloquei, o logo do IAE. Já o ITA ainda continua sendo uma das faculdades mais renomadas em engenharia no Brasil. Ambas as instituições se localizam na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Com isso eu encerro a apresentação. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Obrigado à atenção de todos. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário do vídeo, que a nossa equipe vai tentar responder. Muito obrigado pela atenção.